Olá, meus irmãos, estou de volta com a aula de número 2 da matéria de pneumatologia. E hoje vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo. O tema da aula de hoje é os símbolos do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo de Deus tem 7 símbolos? Vamos aprender tudo isso e muito mais na aula de hoje. Primeiro a gente vai ver, provas que o Espírito Santo é um ser real, porque tem vida em si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque é mencionado na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Porque habita em nós e nos ensina, nós sentimos, por ele somos ajudados, né? Tudo isso a gente vai ver hoje. Agora, os 7 símbolos do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, o primeiro símbolo do Espírito Santo é água. O segundo símbolo, óleo. O terceiro símbolo, fogo. O quarto símbolo, rio. O quinto símbolo, selo. O sexto símbolo, vento. E o sétimo símbolo, pomba. Aqui acabamos de ver os símbolos do Espírito Santo. São 7 símbolos do Espírito Santo. Primeiro, vamos entender por que o Espírito Santo tem o símbolo de água. Água, porque derramarei água sobre o sedento? Derramarei o meu Espírito. Está lá em Isaías 44, versículo 3. Aqui a gente está vendo o primeiro símbolo do Espírito Santo. Segundo símbolo do Espírito Santo, óleo. Por que o Espírito Santo tem o símbolo de óleo? O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. A gente encontra lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Então, biblicamente, a unção com óleo era para ungir 3 ofícios ministeriais. São eles: para ungir profetas, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, e Isaías 61, versículo 1. Para ungir sacerdotes, Levítico, capítulo 8, versículo 30. E para ungir reis, está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então, o Espírito Santo, como óleo, ungiu a Jesus para o início do seu ministério aqui na terra. Onde você encontra isso? Lucas capítulo 4, versículo 19 ao 20. O Espírito Santo, como óleo, nos ungiu. Terceiro símbolo do Espírito Santo, fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Biblicamente, o fogo é sinal da presença de Deus. No Antigo Testamento, a ordem divina era conservar o fogo aceso diariamente no altar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 13. Agora, veja aqui o número 4, rio. O número 4, o símbolo é rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Agora, vamos ver o quinto. O quinto símbolo é o selo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Irmãos, vou já falar sobre esse selo. O selo do Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto. Muito interessante, muito profundo. Você vai aprender aqui na nossa aula de teologia. Agora vamos ver aqui, veja o significado do selo na Bíblia. Primeiro,
Aqui a gente está vendo o quinto, que é selo. Vamos ver o significado deles na Bíblia. O selo, ele serve para autenticidade, redenção, garantia, segurança, promessa, juramento, confirmação, irrevogabilidade, vida, preservação e ministério. Tudo isso era usado um selo. Então, o Espírito Santo de Deus tem o símbolo de selo. Agora, vamos ver o sexto. O sexto símbolo, vento. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O vento sua do Espírito Santo indica uma tranquilidade, uma calmaria, uma direção de Deus para os seus filhos. Veja só, já o vento veemente, impetuoso, como foi no dia do Pentecoste, é um sinal evidente de sua manifestação de poder. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E Hebreus capítulo 2, versículo 4. Irmãos, agora vamos ver aqui rapidinho característica do vento. O vento é invisível, o vento é incompreensível, o vento é indispensável, o vento produz vida e o vento produz limpeza. Isso mesmo, o vento produz limpeza. Agora vamos ver o sétimo símbolo do Espírito Santo, a pomba. Pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. João Batista, o profeta, viu o Espírito de Deus descer do céu como pomba e pousar sobre Cristo. Uma pomba literal pode ser assustada ou entristecida pelo homem. Assim é o Espírito Santo, né? A pomba é o símbolo universal da paz. O Espírito Santo promove paz aos corações. Veja só, acabamos de ver os 7 símbolos do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, o selo com o Espírito Santo é diferente do batismo. Por quê? O selo com o Espírito Santo, você recebe quando você levanta a sua mão, aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Você ali está sendo selado. Quando você confessa Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você está sendo selado. Então, o selo é a garantia da salvação. Selo é diferente do batismo. Por que tem muita gente que é crente, selada com o Espírito Santo, aceitou, vive uma vida justa, mas não fala em língua estranha? E outras pessoas criticam. Diz, ela não vai se salvar, ele não vai se salvar porque não fala em línguas. Não é cheia do Espírito Santo. E hoje você vai aprender que a única coisa que é garantia para a salvação é o selo. Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, você está selado naquela mesma hora. Naquela mesma hora. Você vê isso, o ladrão da cruz não falou em línguas. Mas o próprio Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você vê Noé, você vê Abraão, você vê Isaac, você vê Jacó, você vê várias personagens da Bíblia que não falaram em línguas estranhas, mas viveram uma vida com Deus, com Cristo. E isso é a garantia de salvação. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E aí, na mesma hora, quando você levanta a mão, aceita, vive uma vida com Cristo, você está selado. Tá, e o que é
o batismo com o Espírito Santo? Eu vou lhe explicar. O batismo com o Espírito Santo é assim. Você já foi selada? Você já tem a garantia de salvação? Você está orando? Você está buscando? Aí agora o Espírito Santo de Deus vem e batiza você com o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Veja que os irmãos que estavam ali na igreja, eles não tinham saído do lugar para evangelizar, pregar. Mas com o Espírito Santo de Deus, eles revestidos, você está vestido aqui com a roupa, e aí coloca um casaco por cima, aí você está sendo revestido. Então, o revestimento é para você fazer a obra do Senhor. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor. E isso eu vou deixar bem claro. A pessoa fazer um trabalho para o Senhor, né? Dizer, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em língua, eu faço um trabalho para o Senhor. Isso não é garantia de salvação. Porque tem gente que vive fazendo muita coisa na igreja e achando que através dessas obras garante a salvação. E leva uma vida de qualquer jeito. Não. O que garante a salvação é você ser selado. Aceitar Jesus, permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, moldando você, transformando você, fazendo de você uma nova criatura para ter uma vida de retidão com Deus. Isso é garantia de salvação. Trabalho, minha querida, não é garantia. Trabalho, meu querido, não é garantia. A única coisa que garante é você aceitar Jesus e ter uma vida de retidão. Então, o que é selo? Selo é a garantia. Aceito o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Aí ali você aceitou Ele, na mesma hora você foi selado. Aí agora é você caminhar com Cristo. Agora é você caminhar e buscar ser revestido para trabalhar para o Senhor. Amém? Então, falar em línguas estranhas, fazer trabalho para a igreja, não garante a salvação. O que garante é você aceitá-lo e ter uma vida de retidão. Amém? Agora, vamos ver aqui mais alguma coisa sobre o Espírito Santo. Agora, vamos ver o batismo com o Espírito Santo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Agora, há concepções errôneas. O batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa que a salvação. A gente já viu aqui, né? Então, os discípulos já eram salvos antes do Pentecostes, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 28. Os discípulos já eram salvos. Já tinha participado da ceia do Senhor, irmãos. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. E sido enviados pelo próprio Senhor Jesus a pregar. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Eles já eram salvos. Restava-lhes, porém, serem revestidos do poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Veja só, é aquilo que falei, né? É o que falei. Ser batizado com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Já expliquei com muita clareza. Agora, a santificação. Embora o Espírito Santo promova a santificação na vida do crente, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, isso nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode ser santificada e cheia do fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. E mesmo assim, não ser batizada com o Espírito Santo, como no caso de Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 40. O Espírito Santo foi uma promessa que Deus fez. Foi o nosso Deus que fez essa promessa. O Pai prometeu o Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49. O batismo com o Espírito Santo é assim chamado, porque no Antigo Testamento o Pai havia prometido o derramamento do seu Espírito a todos os que invocassem o seu nome. Então veja aqui a gente está vendo a promessa. Agora, irmãos, o que é
o que é o fruto do Espírito Santo. O revestimento de poder, os dons que o Senhor dá, é de Deus para o homem. Agora, o fruto do Espírito é do homem para Deus. E pelos frutos, conhece a árvore. Você sabe se a pessoa é verdadeiramente um servo ou uma serva de Deus? Pelos frutos. Se tem bons frutos. Então, os frutos é do homem para Deus. E os dons é de Deus para o homem. O que Deus dá para o homem? Os dons. Os frutos é do homem para Deus. E os dons é de Deus para o homem. Então, irmãos, aqui vamos ver um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E não é fácil o crente ter esses frutos. Não é fácil, irmãos. Por isso que o homem, quando aceita Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ele precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele, para eles produzir frutos dignos de arrependimento. Continuando a nossa aula. Após o dilúvio, Noé soltou a pomba de Noé, o Espírito Santo. Ela foi uma vez, a pomba foi e voltou, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 8 e 9. O Espírito Santo veio na criação da terra e voltou. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Segunda vez, a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 10 e 11. O Espírito Santo veio na vida de Cristo, no batismo e voltou. Lucas capítulo 3, versículo 22. A terceira vez, a pomba foi, definitivamente não voltou mais. Agora está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 12. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, definitivamente, para ficar para sempre conosco. João capítulo 14, versículo 16. E Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então aqui a gente pode comparar a pomba que Noé soltou, a pomba, que é o Espírito Santo, lá em Gênesis, foi e voltou. O Espírito Santo veio na criação da terra e voltou. Segunda vez, a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira. Gênesis 8, 10 e 11. O Espírito Santo veio na vida de Cristo, no batismo, e voltou. Lucas capítulo 3, versículo 22. Terceira vez, veio a pomba, definitivamente, não voltou mais. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 12. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e não voltou. Fez morada em mim e em você. Agora, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora, irmãos, vamos ver aqui um pouquinho sobre as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza obras maravilhosas. Ação do Espírito Santo no universo físico, na criação original. A gente vai ver lá em Salmos capítulo 33, verso 6, e Ezequiel capítulo 28, versículo 13. E na restauração da terra, irmãos. Já aprendemos que a terra ela foi restaurada na primeira matéria de teologia. Então, na restauração da terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente vê a ação do Espírito Santo, né? Agora vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a Trindade na convenção do pecador. Isso é muito lindo. A Trindade na convenção do pecador. Deus salva o pecador. Deus
salva o pecador. Jesus justifica o pecador. Jesus justifica o pecador. O Espírito Santo regenera o pecador. Sabe o que é isso? Regenerar é o amigo Espírito Santo. Ele regenera o pecador. Então, mais uma vez eu repito, acreditamos em um único Deus, composto de 3 pessoas distintas, que trabalha em harmonia, né? Que trabalha para o nosso bem. O nosso Deus, ele é um Deus único, composto de 3 pessoas distintas, que formam a divindade e trabalha para o nosso bem. Amém? Então, aqui acreditamos num Deus único. Agora, irmãos, para encerrar, as obras divinas do Espírito Santo na criação original. A gente vê aqui na criação original. Salmo 33, verso 6. E aqui também a gente vê em Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Na restauração da terra, também a gente já vê aqui Gênesis 1, 2. Na criação do homem, Gênesis 1, 26. Na encarnação do verbo, Lucas capítulo 1, versículo 35. Na inspiração da Bíblia, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então aqui acabamos de ver com mais profundidade sobre a obra divina do nosso amigo Espírito Santo. Ele operou na encarnação de Cristo. Ele protegeu Jesus da sua infância. Ele capacitou para seu ministério. Ele capacitou para vencer a tentação. Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então aqui podemos ver a obra do Espírito Santo. Queridos, eu fico por aqui, mas já convidando você para a nossa aula de número 3, que é falando sobre a Santa Trindade. Você não pode ficar de fora. Vai ser uma aula abençoada. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.